que uma entrevista é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Faltam 2 meses para as eleições presidenciais americanas mais imprevisíveis das últimas décadas. É a terceira vez num século que o presidente em exercício não se recandidata a um segundo mandato. O último que o fez, Lyndon Johnson, lidava com a impopularidade da guerra do Vietnã. Desta vez, nada de tão trágico levou à desistência. Apenas um debate televisivo que deixou feridas tão profundas em Biden que este foi obrigado a renunciar. Porque o dramatismo também é novo. Com 2 guerras muito sensíveis e os Estados Unidos partidos a meio, todos sabem que um segundo mandato de Trump será ainda mais perigoso do que o primeiro. Trump foi condenado por 37 crimes, acusado por abuso sexual e está largamente envolvido no ataque ao Capitólio, cujos autores diz perdoar se for presidente. Um segundo mandato seria marcado pelo revanchismo e teria tudo para reconfigurar ainda mais o Partido Republicano, as relações de poder a nível estadual e da própria democracia americana. A vice de Biden, Kamala Harris, avançou pelo terreno minado que lhe foi deixado. Em poucas semanas, com o vigor e energia que poucos esperavam, deu a volta ao guião derrotado e derrotista dos democratas. A outra face desta moeda é que a energia democrata está alicerçada na ausência de uma plataforma política. Uma decisão que parece propositada, talvez temendo o desfecho que teve a campanha programática de Hillary Clinton. Uma campanha sem proposta e baseada na energia positiva será suficiente quando o eleitorado que suportou a maioria das vitórias democratas e a quem Kamala dirá pouco, os trabalhadores brancos, pouco escolarizados, parece continuar seduzida pelo populismo de Trump? Pode uma candidatura centrista e moderada perder para um condenado pró-russo e que antecipa um banho de sangue se não lhe oferecer uma vitória? Pode. E é para tentarmos perceber este grande mistério americano que terei na próxima hora do Perguntar Não Ofende Bernardo Pires de Lima. É investigador associado do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, analista de política internacional na RTP e na Antena 1 e presidente do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Muito obrigado, Bernardo, por teres aceitado este meu convite. Olá, Daniel. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Comecemos pela pergunta de $1 milhão, pelo menos para nós, europeus. De um lado, temos uma candidatura centrista e moderada, que tem até bons indicadores económicos e sociais para fazer campanha. Do outro, um condenado em tribunal por 37 crimes, acusado de abuso sexual e que esteve envolvido numa tentativa de subversão das últimas eleições para manter o poder, mesmo perdendo. E da qual resultaram, aliás, 6 mortos na invasão do Capitólio. Como é que é possível, nesta balança que seria evidente para nós europeus, ou se calhar cada vez menos evidente também para nós europeus, como é que é possível que isto esteja renhido ou que haja até fortes possibilidades de Donald Trump vencer? Bom, eu acho que reside muito numa certa, não direi ignorância, mas falta de acompanhamento muito aprofundado sobre a realidade americana. E a realidade americana é suficientemente diversa, suficientemente heterogénea para nos escapar na Europa um conjunto de dinâmicas muito localistas. Parte dessas dinâmicas estão na América esquecida, mais esquecida, que aliás é uma expressão muito usada em alguns países europeus, não é? Onde depois os populismos, nacionalismos, se quiser chamar, ou na própria Espanha, vão buscar porque os agentes políticos tradicionais estão 10 anos sem lá ir, não têm um discurso para aquelas pessoas e às tantas há alguém que
pega nessa massa humana, transforma num capital eleitoral e com isso passa de uma candidatura a um movimento. E eu acho que isso foi o que transformou a personagem Donald Trump, que era uma personagem... Os deploráveis, não é? Como lhe chamava Hillary Clinton, não é? A Hillary Clinton ajudou a consolidar uma massa dentro de um movimento. Mas o Donald Trump fez outra coisa, que é um homem que, do ponto de vista dos valores conservadores, nada tem. Na sua história de vida, na sua história familiar, pelo contrário. Na sua relação com Deus, que é cara a uma parte substancial desses eleitores, não se lhe conhece. Agora, claro, é um enviado de Deus na Terra, foi Deus que lhe salvou a orelha e o preservou para a humanidade, mas não tem nada que case a sua história de vida, a não ser e mesmo se formos escalpelizar próprio império, quer dizer, ele é um herdeiro, e portanto não é um self-made man na história americana, é alguém que também desbaratou parte da sua fortuna, seja do ponto de vista ilícito, seja nas opções que fez. Portanto, não se pode dizer que ele tenha as características que casem com o clássico Partido Republicano. Portanto, ele transformou a sua candidatura, a sua persona, no movimento. Precisamente porque o movimento já lá estava. Eu acho que o livro do Vicente Valentim, que aliás já veio aqui a este programa, que é ótimo, e gostava de eu já escrevi sobre o livro, mas gostava também de deixar aqui uma saudação ao trabalho que ele fez, muito premiado até no ponto de vista europeu. Não é propriamente uma novidade que tudo isto exista, o que se torna é, em camadas, um processo de normalização do discurso e depois um intérprete. E eu acho que isso foi um momento da história que tu já falaste, que aconteceu há 8 anos. Depois há eu acho que até é errado já falar do Partido Republicano, isto já é outra coisa, e isso é que é um dos males da política americana, ou seja, ele conseguiu transformar sistemicamente para pior a democracia americana. Não tenho dúvidas que se ele ganhar, a democracia americana estará com um grande prego no seu caixão, do ponto de vista da crise constitucional, do ponto de vista da crise institucional e do acicatar da caça às bruxas, de uma série de politização do sistema judicial, quer dizer, tentativas que ele já fez no primeiro mandato, que ficaram muito expressas na noite eleitoral e nos 2 meses seguintes, até à invasão do Capitólio. Tudo isto para mim é de uma perplexidade enorme, e acho que qualquer pessoa sensata do lado europeu e mesmo do lado americano, qualquer um de nós terá amigos americanos a pensar o mesmo, eu pelo menos tenho, que estão, não tem, às vezes custa teres uma reação atempada a tudo isto e montares uma resposta. E acho que isso parte muito desse espanto, de como é que se chega a um caldo destes, como é que o discurso de ódio permanente é o discurso que ganha cada vez mais eleitores, que é uma sociedade doente, mas não é uma característica da sociedade americana, não, é das democracias ocidentais, para não ir muito mais longe. E isso é preocupante, e é nestas alturas preocupantes que os outros lados têm que dizer presente, e têm que se mobilizar, e têm que encontrar o discurso, e têm que encontrar as propostas, e não ficar por um efeito de surpresa. Eu não tinha esta pergunta aqui preparada, vou dar só aqui uma bicada na política nacional, não é na política nacional, mas no que acontece no país. Não te espansa que haja pessoas do centro-direita a dizer que teriam dificuldade em escolher entre Kamala e Trump? Olhando para isso, ouvindo tudo o que acabaste de dizer. Espanta-me que pessoas que têm responsabilidades políticas, quer dizer, qualquer cidadão dos partidos sistémicos que tenha uma hesitação, para mim está catalogado. Se tiveres em cima disso pessoas com responsabilidade política que hesitam entre alguém que se propõe e que tem feito tudo o que pode nas suas funções estaduais ou nacionais e até internacionais para tentar salvaguardar os mínimos indispensáveis da saúde, da democracia, das instituições, e do outro lado alguém que incitou uma tentativa de golpe de Estado, que está há anos a incitar ao ódio da trincheira social, política, económica, todos contra todos, para ganhar benefício com isso, quer dizer, para mim também é ainda mais grave.
Mas só o mês de agosto é que explica porque é que isso não trouxe ainda mais clamor, embora tenha. Eu por acaso acho que eu vou mais profundo, porque eu acho que é possível que esteja a acontecer um processo de contágio que vai para lá do crescimento das extremas-direitas na Europa, nessa tal normalização. Eu sei o que é que tu queres dizer. Eu acho que há partidos na Europa, para não estar aqui a particularizar Portugal, partidos da Europa ou setores dentro dos partidos tradicionais, conservadores, antigos democratas cristãos, liberais, que olham, que fingem que tudo aquilo que é político, digamos assim, construção do discurso, a praxis política, tudo aquilo que Donald Trump fez nestes anos, deitam isso para debaixo do tapete em nome de um projeto económico, que é mais ou menos alinhável com o seu. Baixa de impostos para determinada fasquia da população, muito diminuta, como nós sabemos, uma certa beligerância com a China, que lhes também será cara, outro tipo de retrocessos civilizacionais nas questões dos costumes, que muitos deles também é caro, e portanto consigo perceber que há mais margem para crescer esse alinhamento na Europa do que aquele que verdadeiramente é expresso. E isso pode explicar, se calhar, a hesitação, que não é a hesitação é todo um programa. Com certeza. A hesitação é todo um programa. Toda a gente sabe, ninguém pode dizer que esteja na primeira linha da política nacional ou de outra, que desconhece a vice-presidente dos Estados Unidos. Está alinhada com as políticas públicas do presidente, daquela administração. Desconhecer essas políticas públicas é ter passado ao lado do mundo, da política que se faz nas democracias, na política internacional, etc. Portanto, não pode haver desconhecimento. E há, pelo menos, um conhecimento muito visível, mesmo diário, sobre o que é que o Donald Trump pensa, fez, quer fazer e continua a fazer. Como eu disse na introdução, é preciso recuar quase 60 anos, até Lyndon Johnson, em 1968, para encontrar um presidente que tenha decidido não se recandidatar a um segundo mandato. É a terceira vez em 100 anos. Não só a decisão de Biden é uma raridade, como a forma como aconteceu, a 4 meses das eleições, mudou os cenários e os guiões que seguíamos para cada campanha. Não estava mesmo outra hipótese. Andamos aqui um bocadinho para trás, este debate já foi feito, mas quero fazê-lo contigo. Não estava mesmo outra hipótese ao Partido Democrata senão esta desistência? Havia outra hipótese, que foi enunciada, não sei calendarizar, mas não muito depois das eleições de 2020, que era o Presidente Biden ter assumido que era um mandato único. Que era o que ele tinha dito, aliás. Aliás, ele expressou isso. E, portanto, o partido preparava-se para a substituição atempada. Por outro lado, esta gestão, quer dizer, eu acho... Porquê é que achas que não desistiu já agora? Acho que não desistiu por duas razões. Primeiro, porque os resultados económicos são relativamente sólidos depois da Covid. Não é em comparação com números que o Donald Trump normalmente gosta de trazer, que tem a ver com a riqueza criada ou acumulada no 1% da população, ou os índices da Bolsa. Bom, o Biden também tem índices da Bolsa, mas tem mais coisas. Tem mais emprego na manufatura, tem mais criação de emprego sólido ao longo dos meses, tem menos desemprego, tem a gestão da inflação que foi mais rápida do que a gestão europeia. E, portanto, tem coisas para apresentar. Tem os pacotes de políticas públicas pós-Covid, tem uma série. Aliás, não é por acaso, curiosamente, que um presidente que não era conotado com a esquerda do Partido Democrata, mas que teve o apoio do Bernie Sanders até à 25ª hora da desistência, que tem a ver com as políticas públicas. Eu acho que ele avalia os seus indicadores económicos, provavelmente pensando que são esses os magnânimos nas eleições. Eu acho que há outros. E se calhar há cada vez mais indicadores para além da economia relevantes. E depois ele ser o depositário, como foi em 2020, de uma síntese das várias tendências dentro do partido, que é difícil de federar. É mais fácil federar o atual republicanismo no trumpismo, e mesmo antes do trumpismo numa figura, porque o Partido Republicano é mais homogéneo no ponto de vista sociológico, económico, nesses indicadores todos, e portanto as figuras o eleitor é mais homogéneo também. A plataforma democrata é mais complexa.
E ele entendeu que, tal como em 2020, tinha condições para protagonizar uma nova frente anti-Trump. Muita da vantagem final das eleições de 2020 à volta do Joe Biden é porque também houve um fator que mobilizou a plataforma democrata, que foi a possível reeleição de Donald Trump. Portanto, dentro deste quadro, ele transporta um bocadinho o cenário de 2020 para 2024, talvez desvalorizando a sua condição física, anímica, etc. E isso depois é expresso no debate. E esse debate é que... Tu achas que se aquele debate não tivesse corrido como correu, se tivesse tido um dia bom, sim, se Biden tivesse num dia bom, teria sido diferente, ele não teria... Teria sido para já, o debate na história americana ter sido tão cedo é muito singular. E eu acho que isso foi negociado. Isso acabou por ser bom para os democratas, porque lhes deu tempo, não é? Deu-lhes tempo para... Deu-lhes tempo. Mas o cálculo da negociação para o debate é mais vasto, não é? Um queria expor o outro o mais rapidamente possível. Neste caso, resultou a favor de uma troca atempada. Podia não ter resultado. Se ele tivesse uma boa performance, se calhar não estávamos aqui a falar da Kamala Harris, como é evidente. Mas o que eu acho é que aquilo dependeu muito da vontade dele. As primárias não obedeceram a nenhuma corrida. Os doadores, só quando sinalizaram a seguir ao debate que estavam em rota de inversão de financiamento, aí é que as grandes pessoas da campanha democrata é que perceberam que não havia curioso, condições. só fazer aqui um parênteses, é curioso como nós interiorizámos uma coisa que é um pouco estranha de interiorizar, não é? Que pessoas com dinheiro podem... Nos Estados Unidos, eu sei, não, mas como nós interiorizamos na própria realidade, eu sei que é assim, É muito difícil tu montares uma campanha nacional que depois é muito focada nos swing states, se não chegares a um acumulado de um bi. Pois, o que eu estou a dizer é o facto de serem, não ser o Estado, por exemplo, e serem... Pois, mas isso é um outro debate. Mas é como nós interiorizamos, acho que não é? Profundamente, é um dos fatores... É bastante perverso do ponto de vista político. Um dos fatores de doença da democracia americana é mesmo o dinheiro e as super PACs e toda essa dinâmica, embora... Depois eles vão escalpelizar e muito disto são doadores individuais. Sim, Bernie Sanders conseguiu fazer uma campanha nacional em 2016 só com pequenos doadores, o que demonstra que é possível. Mas pronto, também estamos a falar de um país continente, que é preciso muitos meios, muita mobilização local, muitos voluntários, tudo isso é preciso. Tu há pouco falaste dos outros indicadores. A maior criação de postos de trabalho nos primeiros 3 anos de qualquer presidente dos Estados Unidos é um dado, os salários a crescer acima da inflação e a menor percentagem de sempre de americanos sem proteção civil, sem proteção de saúde, 8%. Enquanto isso, a Bolsa atingiu valores históricos e a criminalidade violenta diminuiu. Isto junta-se à redução do preço dos medicamentos ou o perdão da astronómica dívida das propinas universitárias. Ou seja, o legado interno de Biden, olhando para estes números, não parece o de um presidente que não se consegue recandidatar. De facto, Biden, como tu disseste, olha para estes números e diz que tem condições, mesmo com 70 e muitos anos, coisa que também não é... Já houve presidentes bastante velhos. Aliás, era comum os presidentes não chegarem tão cedo. Alguns eram mais novos, mas tinham um aspecto muito mais... Tinham um aspecto mais velho, também é verdade. Foi só a idade ou ele foi vítima do que já se chama... vibe session, ou seja, uma desconexão profunda entre os resultados da economia, poder de compra e a percepção das populações. Ou seja, sim, a ideia da percepção ganhou uma muito maior. Eu lembro-me de muitos debates sobre política, eu dizer, ok, pode haver este ambiente mediático, mas no fim as pessoas, a vida direta das pessoas é que conta. O bolso não é só o bolso. Aquilo que as pessoas percepcionam na sua vida tem muito mais força do que elas veem na televisão. E tivemos, aliás, muitas provas disso, ficámos todos surpreendidos. Sim, eu acho que sim. Quer dizer... Só que isso está a mudar. Isso está a mudar, ou seja, a percepção começa a ganhar um peso maior do que a própria experiência de vida das pessoas. Sim, eu acho que os indicadores em bruto dizem pouco ao condado no Michigan, que tem uma determinada tipologia étnica ou sociológica, estás a perceber? E, portanto, aquilo que pode ser o valor global dos indicadores que mostraste para os Estados Unidos, isso depois não tem reflexo nos estados onde a máquina democrata estava a estudar, certamente, cirurgicamente, os impactos
estabilidade económica ou da gestão da inflação, tudo isso, e não se sentir. E, portanto, como não se sente, não havia tempo para capitalizar eleitoralmente. E, portanto, o discurso económico não tinha uma tradução eleitoral vantajosa. Portanto, tu tinhas que ter um outro intérprete para, eu acho que ela vai por aí, puxar pelos sucessos na economia. Achas que ela vai puxar acho por que tem isso? que ser, ela tem que ser solidária, pelo menos com uma parte da administração de que fez Mas não parte. está com ar disso, não está com ar. Eu acho que ela não encontrou o registro. Não encontrou o registro, mas já lá iremos. Depois há outras matérias onde ela é mais, talvez mais credível, no sentido de que pode ser uma melhor intérprete de fatores que contam eleitoralmente, como contaram nas midterms de 2022, que tem a ver com a reversão, por exemplo, dos direitos das mulheres, dos direitos reprodutivos, tudo isso que foi muito importante, e ela aí... É uma coisa que pesa no voto. É uma coisa que pesa. Há fatores que hoje em dia pesam. A segurança pesa, a questão da imigração pesa. A questão da imigração pesa. Portanto, tudo isto, mas não pesa de igual maneira. Nem nos mesmos eleitorados. Nem nos mesmos estados, nem nos mesmos condados, às vezes nem nos mesmos condados, nas circunscrições, dentro do mesmo estado. E é isto, nós não temos instrumentos. Quer dizer, podemos ter instrumentos se... quer dizer, que se nos dedicarmos profundamente a isto e não fizermos absolutamente mais nada. Mas no olhar europeu muitas vezes escapa-nos toda esta complexidade muito profunda destes indicadores e a evolução, como é que os latinos se comportam perante um determinado discurso, como é que a comunidade afro-americana na Geórgia se comporta, não é exatamente da mesma maneira e por aí fora. Tudo isto, só as máquinas de campanha e as pessoas experientes que estão há muitas campanhas no terreno é que sabem fazer a avaliação de conjunto. E quando toca o alarme pós-debate, pós-dadores e pós-indicadores, que nós não temos e a máquina tem, melhor do que qualquer CNN, qualquer como cá, aliás, Pew Research. Como cá, os partidos é que têm a informação que interessa, não são as... amostras muito mais sofisticadas, etc. Tu aí é que podes fazer as opções. E eu acho que, apesar do processo ser um processo singular, é um processo relativamente feliz. E eu espero que esse efeito de surpresa, que gerou o que gerou no primeiro mês, mais de 500 milhões de angariação, uma mobilização, uma energia, uma convenção de sucesso, acho que uma boa escolha para vice-presidente, embora eu desvalorize um pouco esse despique entre vice-presidentes. Não olham para vice-presidente. Mas de qualquer das maneiras é um governador de um estado que pode e tem, digamos... Quer dizer, o vice-presidente do Biden pode ter importância tendo em conta a idade do Biden, porque as pessoas podem estar a pensar quem é que pode substituir o Biden. No caso da Kamala, pois, mas é que os termos desse debate da idade viraram. Sim, claro. Agora pensas no J.D. Vance, tu não, mas os eleitores pensarão, bom, ele já está com uma idade avançada, o J.D. Vance é o que se segue a seguir. E vamos lá ver se é isto que queremos para os Estados Unidos. Tu estavas a falar sobre ela pegar ou não pegar no legado... sobre Kamala pegar ou não no legado de Biden, que é bom, como dissemos, e as políticas tiveram apoio popular, a maior parte das políticas que ele avançou, mas Kamala parece fugir de falar das políticas eu acho que ela não encontrou o registro, e também te devo dizer que os republicanos não encontraram, patinaram completamente neste mês. É a pergunta que te vou fazer, deixa-me só começar primeiro por ela. Mesmo o seu discurso da convenção, ouvindo o discurso da convenção, passou de raspão. Sim. Falou da saúde, outros temas que sempre foram centrais na campanha. Saúde, habitação. Porquê é que achas que só não encontrou o registro? Não, acho que aquele não era o momento. Por isso simplesmente disse isso. Eu acompanhei o discurso na RTP e disse isso na altura. Aquilo era um discurso de cartão de visita ao auditório televisivo, ao auditório redes sociais, ao auditório que a desconhece. Se há personagens na política portuguesa ou noutro país europeu que também parecem desconhecer a vice-presidente, lá a distância é muito, às vezes até é maior, e o localismo da vida das pessoas afasta-as totalmente das grandes figuras nacionais. E portanto ela tinha que fazer ali um percurso, uma história de vida que criasse uma ligação com
aquela multiplicidade de eleitores diversa. Eu acho que foi um registro que correu bem, bem escrito, de alguém que trabalhou muitos anos com o Obama e depois transitou para a equipa dela na vice-presidência, um dos speechwriters. Que era o que o Obama tinha melhor. O melhor do Obama nos discursos. Ele próprio era um grande speechwriter. Era um grande speechwriter. Não creio que ela seja. Não foi um grande presidente, mas foi um grande. Vamos fazer outro programa sobre isso. Mas acho que o Biden foi o melhor presidente. Acho que depois não era o momento para programa, não era o momento para. Foi um bom momento de coragem, de ataque ao adversário. Eu não estava à espera dessa agressividade. E ela mostrou-se aí forte na defesa de um conjunto de valores e princípios e na definição do momento existencial que é a América. Falta a parte mais programática. Eu acho que aí o debate pode funcionar, o efeito surpresa, ou ela não ter um teleponto. Vamos ver como é que se sai. Curiosamente, ela quer que seja com microfones abertos. Com o microfone aberto, ou seja, contra muito mais aquela turculência, para não ir mais longe, de Donald Trump. E eu acho que aí marca a terceira fase da sua aparição. Portanto, a primeira fase será desistência de Biden até à convenção, bem gerida, ou acima até das expectativas. Segunda fase, convenção até ao debate, de 10 de setembro. E depois o efeito do debate na dinâmica de campanha durante outubro. Acho que são as 3 fases que ela tem que construir e está a construí-las paulatinamente. A primeira, como é que reações gerou, e foram boas, a energia, todos os indicadores põem a crescer nos vários segmentos. Há um que se desvaloriza, que tem a ver com... Porque aquele indicador de que não é só o Partido Democrata, os eleitores democratas, é o eleitor independente, os americanos não inscritos, etc., que não queriam o Joe Biden por questões de idade ou outra coisa, também não querem o Donald Trump. Portanto, os níveis de animosidade ao duelo entre os dois era muito grande. Até temos o Kennedy, está com uma porcentagem, mas a última vez. O Kennedy já desistiu, já vai para aqui para a transição. Mas estava com uma porcentagem alta para o que seria normal para a sua. Sim, estava a tirar eleitores ao Trump. Sim, isso é que claro. existe. Claro, com certeza. Mas o que eu queria dizer era. Portanto, ela faz esse efeito de surpresa e no fundo inverte os termos da equação da idade, digamos, da capacidade anímica de responder aos dilemas da América e do mundo, etc. E está a encontrar o passo. Mas também, do outro lado, também é verdade. Não encontraram o passo porque foram surpreendidos pela situação, pela energia criada. Deixa-me fazer a pergunta, que é exatamente isso. É porque a campanha republicana parece ter perdido o ângulo para atacar Kamala. Nunca mais se falou do atentado. Porque não há... por enquanto é uma radical de esquerda. É o discurso que existe sobre ela. Funciona para muitos eleitores, não é? Esse simplismo dos chavões funciona. Não é preciso ir mais longe. Claro, com certeza. Agora, em debate é diferente. Mas, de facto, visto da Europa, essa linha parece um disparate. Mas pode condicioná-la. A minha pergunta não é tanto eles estarem perdidos na sua... Tudo indica que é nisto que se vão... Até pelas coisas que o Elon Musk vai partilhando, que é também uma boa maneira de perceber. E o Zuckerberg também. Exato. Sem grandes surpresas. Visto da Europa, esta linha parece um disparate, mas pode condicioná-la, levando a abdicar da agenda democrática e dos seus próprios temas, como uma rede universal de cuidados infantis, da pré-primária, para todas as crianças. Ou seja, esta colagem costuma funcionar muito, não é? Ou seja, cola-se um determinado candidato, sobretudo para a esquerda, não tanto para a direita, ao radicalismo de esquerda, e ele sente-se obrigado a dar provas e acaba por ficar sem agenda, não é? Sem... Achas que esse risco existe? Não, eu acho que ela... Quer dizer, eu espero que a campanha tenha as cabeças suficientes... Para quem conhece a Kamala, dizer que Kamala é uma radical de esquerda, quer dizer, é uma coisa tão absurda, pelo menos para o modelo europeu, não é? Claro. Aqui ela seria provavelmente centro-direita. O pior que pode acontecer à candidata, ao ticket e a todos aqueles que vão gravitar à volta dela, não nos podemos esquecer que há eleições para o Congresso, toda a Câmara Baixa vai e 1/3 do Senado também, eleições, e portanto ela também vai ter que fazer localmente... Outra razão para o Biden desistir, não é? Porque começava a pôr em causa outros candidatos, não é? Várias auscultações, para além dos doadores financeiros,
as estruturas locais, tudo isso que começaram a tirar o tapete depois do debate. Mas pronto, não queria voltar aí. Sim. Queria dizer o pior que podia acontecer é toda aquela experiência de digamos, fazedores de campanhas, estrategas, etc., a própria Kamala e o seu vice-presidente sucumbirem àquilo ou ao lugar para onde o Donald Trump os quer colocar e ficarem reféns desse tipo de acusações sem inverter os termos dos ataques. E eu acho que ela ensaiou isso bem no discurso da convenção, com as questões da criminalidade, onde ela é forte no sentido do seu trajeto de vida, onde ela esteve, onde ela dizia em nome do povo, ele é o criminoso, onde ela era a procuradora. Eu acho que eu julguei que esse discurso ia estar bastante presente na campanha, não é? Ou seja, eu acho que vai ser uma medição o polícia contra ao ladrão, minuto. né? Vai ser uma medição ao minuto, porque é preciso ver se na circunscrição que definirá a margem de 10 mil, 12 mil, 15 mil votos que vai decidir isto num determinado estado, se esses eleitores querem ouvir a dimensão justicialista que envolve o Donald Trump, sabendo nós que nenhuma sentença do tribunal resultará politicamente para o travar na campanha. Isso é outra das questões do sistema que a mim é totalmente bizarra. Como é que alguém que é condenado constantemente não é expurgado constitucionalmente até de uma campanha eleitoral? Pelo contrário, tira partido disso. É a inversão total dos termos de uma saúde constitucional e democrática, como eu entendo. E portanto, eu diria desse ponto de vista é preciso afinar dia a dia, porque há momentos em que numa determinada circunscrição o eleitorado é feminino, está preocupado com reversões legislativas e o discurso vai ser muito marcado para os seus direitos inalienáveis, penso eu, e as questões da saúde, da família, da educação, etc. Noutros estados talvez não seja tanto isso e ela vai ter que medir. E isso escapa-nos, porque nós só vamos ver certos de segundos num determinado momento mais apoteótico. Criamos uma imagem de que há uma grande mobilização. Isto será válido para os dois lados. Eu acho que há mais mobilização popular nos setores que definirão esta eleição, que são as mulheres e o eleitorado jovem, embora possamos dizer que em algum eleitorado jovem a questão de gás é uma questão suficientemente marcante, mas o Donald Trump nessa matéria não tem nada para apresentar, portanto não há flutuação de eleitorado. Que votassem para não há. Podem votar, não, aqui a questão podem votar ou não. A questão das eleições americanas não se trata entre flutuação de eleitores. Nós estamos a falar de mobilização dos nossos e captação de independentes. Aqueles que estavam hostis aos dois candidatos Biden e Trump e agora podem ser agarrados para a Kamala. Na mobilização, jovens, etnias, mulheres serem chamados a um programa que, do ponto de vista dos seus interesses classistas, chamemos assim, socioeconómicos, isso os mobiliza a ir votar. Mas depois há o fator anti-Trump também. E eu acho que o Joe Biden leu isso bem em 2020. Espero que a máquina democrática agora também seja capaz de elevar ao momento existencial que a América vive com uma reeleição do Donald Trump e de tirar partido disso. Então deixa-me, tu falaste aí exatamente dos setores onde Kamala pode ir buscar ou não. Há indicadores positivos na campanha democrata, como a recuperação do voto tradicional democrata, os negros e os jovens, tinhas falado aí, mas por outro lado 10% dos que votaram em Biden em 2020 dizem que vão votar Trump e 10% dos eleitores democratas do Nevada, para pegar num exemplo que está medido, onde há sondagens, portanto, estratificadas, também dizem que votarão Trump. Ela consegue reconstruir o espaço dos democratas, porque ela tem algumas fragilidades em relação a Biden. Aliás, que se tentou compensar com o vice-presidente, não é? Biden vamos pôr a coisa assim, não sei como é que é de pôr isto, mas é um candidato mais popular, mais que provavelmente está mais próximo da classe popular branca, e não é só por ser branco, tem a ver com até o seu percurso político, etc. É difícil tu estares a comparar alguém que tem uma carreira de 50 anos na política nacional, e portanto é conhecido toda a gente, de uma mulher. E o facto de ser mulher nos Estados Unidos, eu acho que em qualquer sociedade, infelizmente,
Curiosamente, há sociedades do chamado Sul Global, ou do que antes chamava Terceiro Mundo, onde há cada vez mais mulheres a aparecerem à frente, que é estranho. Sociedades supostamente mais conservadoras. Era bem estudado. Era, por acaso, era perceber mesmo. Escapa-me a análise. Também a mim. Mas de qualquer das maneiras, há um preconceito. Sim. E ser há mulher, ser negra, não é? Ou ser mestiça, pronto. Asian American. Exato, é isso. Ser mestiça. E ter não ser propriamente não ter um grau de notoriedade como tem o Joe Biden ou o Donald Trump. E não está também mais ligada de imagem, como por exemplo Hillary Clinton estava, uma ideia de elite Não, acho que ela não tem percurso histórico nesse sentido, não é? A história dela foi bem exposta. É uma história, acho eu, fascinante do ponto de vista do ideário americano, até cinematográfico, tudo aquilo. E portanto aí acho que criou uma empatia com todos aqueles segmentos onde ela quer chegar, mas tem que ser mais e não tem que ser mais profunda. Muitas vezes o eleitor que está à espera do debate deste setembro não está à espera de perceber o que é que ela vai fazer na questão da inflação, está à espera de emoções, está à espera de uma mulher guerreira contra um bully, está à espera disso. Portanto, haverá para todos os gostos várias Kamalas, como eu acho aí o Donald Trump não tem tanta elasticidade, ou talvez seja mais conhecido, seja mais protótipo. E ele começou a tornar-se bastante previsível. Mais previsível, mais repetitivo, sem grande elasticidade. Para quê? Para ir aos independentes. Eu acho que os independentes são uma massa, para além da mobilização dos nossos, isso pode ser curto se tu não fores a uma massa de independentes, que é, hoje em dia, segundo as estatísticas, o maior grupo político, digamos assim, no sistema americano. Agora, pode haver um momento da campanha que transforme, quer dizer, estou à espera de tudo do lado republicano, não é? Estou à espera de tudo. Todas as patifarias, todas as campanhas negras, todas as... Nós já vamos falar disso mais à frente, mas mediáticos. Um apoio que até agora não tinha existido, Silicon Valley, não é? Ou seja, Achas que não tinha existido? Não tinha existido de uma forma tão expressamente, tão clara, de uma forma tão clara, tão aberta, tão... Bom, olha, eu tardiamente já saí das redes sociais, porque acho que eu não. Cada um de nós... Pronto, eu percebo... não é uma decisão do dia para a noite. É difícil este podcast ser ouvido. Eu sei, eu percebo isso tudo, mas eu acho que chega a um momento da vida em que ou nós estamos no sítio onde os tubarões que querem destruir o teu modo de vida, a tua forma de interpretar a tua democracia, a saúde das instituições e beneficiam com a tua presença maciça de um conjunto de milhões de pessoas naquelas regras, que não há regras, basicamente, mas naquelas plataformas, dando-lhes rendimentos, beneficiando-os fiscalmente, até porque pagam poucos impostos, e depois há um alinhamento político com figuras que tu queres que sejam permanentemente derrotadas, ou tu tomas a decisão de estar desse lado, ou tens que sair. E isso, para mim, foi muito calmo. Eu não vivo das redes sociais, acho que as redes sociais têm algumas coisas interessantes, maximização do nosso trabalho, tudo isso. Ponto, acabou aí mesmo. Ponto, acabou aí. E depois há o outro lado, o lado do tempo que nos consome, o lado do atrito permanente que chateia. Depois há vários tipos de utilização, mas o que eu quero dizer é que no fundo aquela máquina é uma máquina que, a meu ver, tem destruído paulatinamente as democracias e sem surpresa, revelou-se no seu alinhamento político. Sem surpresa absolutamente nenhuma. E portanto, não é surpreendente, e tal como outros grupos económicos põem para debaixo do tapete os valores, os princípios, o comportamento político, etc., do Sr. Trump, em nome de um benefício fiscal ou de um acesso ao poder, etc., ou até uma alteração legislativa a seu favor, estas empresas atuam da mesma maneira. Estão-se a borrifar para a saúde das democracias, para a saúde da própria sociedade, saúde mental, saúde tudo, em benefício de um objetivo económico, maximizador dos seus. E porquê é que achas que plataformas, e sem surpresa alinham com o lado que as beneficia? E porquê é que achas que agora foram mais claros? A Kamala podia, e aí precisava, o Joe Biden, por exemplo,
primeira manifestação política de reatamento das relações com a União Europeia veio de um conselho criado logo a seguir às eleições de 2020, de um conselho tecnológico UE-Estados Unidos, precisamente para tentar, com a Comissão Europeia, na altura a comissária Verstappen, para não deixar o Brasil sozinho na guerra que neste momento está a travar. Para como é difícil esta luta. São lutas entre Estados e grandes empresas com mais poder do que os Estados. Está tudo ao contrário. E o Brasil não é um país pequeno. Não é um país pequeno. E os Estados Unidos e a União Europeia não conseguiram. Não conseguiram sentá-los à mesa, não conseguiram regular, não conseguiram captar do ponto de vista fiscal aquilo que é o mínimo de equidade neste mundo empresarial. E quando chega a hora H, entre o benefício e o prejuízo de estares ao lado de um candidato ou deixares de estar, eles optaram. E isto é muito, para mim, não é surpresa nenhuma, é um desenrolar, é um epílogo de um processo com história anunciada e ou tu estás ou não estás. Foi essa a interpretação que eu fiz das coisas. Em 2016, Trump venceu os Estados da América em declínio industrial, a chamada Rust Belt, e venceu as eleições. Em 2020, Biden reconquistou alguns destes Estados tradicionalmente democratas e voltou a vencer, e venceu ele as eleições. O futuro presidente americano passa muito pela decisão destes Estados em 2024. A escolha do vice-presidente, pela sua imagem, linguagem, preocupações e temas, parece ser o trunfo que com que Harris espera vencer aqui. Mas será possível vencê-lo sem ter propostas a uma resposta aos anseios destas pessoas? Ou seja, o Partido Democrata percebeu quais são os anseios, eu próprio não sei se percebi, não é? Ou seja, percebeu quais são e como é que lhes há de responder, ou anda... Na realidade a pergunta é, se quiseres, como é que Biden recuperou este eleitorado? Como é que a Kamala pode segurá-lo? É preciso dizer que as vitórias nesses estados foram por uma margem... tangenciais. Sim, nós fazemos muitas vezes... insignificante. Estamos a falar de 10 mil votos. Sim. 15 mil votos. Que decidem autarquias em Portugal. No total, 40 mil votos deram a presidência a Joe Biden. Portanto, e esta, penso eu, que não vai fugir a esses números para um lado ou para o outro. Eu acho que ela tem que ser forte no sentido da sua presença nesses estados, isso é muito importante, presença permanente. Depois, encontrar os candidatos locais ao lugar na Câmara dos Representantes, governador, se estiverem em equação, que no fundo criem ali uma dinâmica que se lhe seja benéfica para ela e benéfica para os candidatos. Qual é o trunfo do lado republicano? É comprar unilateralmente uma tensão com a China, justificando deslocalização de indústria, de emprego e digamos, essa percepção que não se sente nessa zona de dinheiro no bolso em função de um agente externo. Os democratas não se pode dizer que tenham uma alternativa muito consolidada sobre esta matéria. Eu saltei uma pergunta há bocado e ainda bem que tu fazes, porque é exatamente sobre isso. O que Trump prometeu, uma América outra vez grande e industrial, foi na realidade aplicado por Biden, como a produção de chips, por exemplo. Sim. A inflation tax trouxe de volta grandes produções industriais. Sim. Isso não é necessariamente uma política só anti-chinesa. Sim, não é só anti-chinesa, mas é uma política, se quisermos, de nacionalismo industrial, não é? Portanto, colocou a União Europeia em sobressalto, este regresso enquanto foram impostas tarifas pesadíssimas aos carros elétricos, painéis e baterias chinesas. Foi a resposta democrata ao proteccionismo de Trump, ou esta mudança na política comercial e económica democrata tem tudo a ver com uma nova realidade mundial onde a China é um colosso industrial? É a segunda parte da tua pergunta, sendo que o modo e depois a afinação dessas propostas de choque são muito diferentes de um lado e do outro. Nunca deixou de haver reuniões, visitas, declarações públicas, oportunidades fotográficas, apertos de mão entre a administração Biden e a administração Xi Jinping. O mesmo não se pode dizer do outro lado. Digamos, o unilateralismo agressivo, sem negociação prévia ou sem pré-aviso para os efeitos colaterais que também traz à economia americana e já agora à economia europeia,
são muito menos cuidados do lado republicano. Portanto, o modo conta, o processo anterior conta. Agora, é estrutural que a concorrência, não é concorrência, é uma hipercompetição e uma reindustrialização por matérias-primas críticas à revolução tecnológica e energética. Não há renováveis sem estas componentes críticas que usamos também na tecnologia, e uma deslocalização das cadeias de valor industrial, desde a gênese até ao consumidor, para território nacional ou de proximidade. Nós estamos neste ambiente. Neste ambiente, é um ambiente que a pandemia explicou que faz sentido, não é? Não é uma coisa estritamente emocional, é uma coisa que se percebeu que o processo de globalização chegou a um ponto que pode se tornar insustentável e que é preciso recuar em algumas coisas. É preciso recuar. A Europa, por exemplo, precisa de se reindustrializar, precisa de voltar a ter indústria. Industrializar, mas tem menos matérias-primas críticas do que outras regiões do mundo, e portanto o que é que faz? Das duas, uma. Ou constitui um conjunto de eixos, os países africanos ricos em determinadas matérias, e portanto tem uma indústria extrativa que é má para o meio ambiente, e com isso também prejudica os seus planos de transição energética, etc. Ou então consegue, do ponto de vista da inovação e da ciência, contornar a sua escassez de matérias-primas. Ora, não é isto que estamos a falar quando falamos de Brasil, do Chile, da República Popular do Congo, Democrática do Congo, dos Estados Unidos, da China, da Índia, etc, etc. Mas é isto que estamos a falar quando falamos da Rússia. A Rússia perde o comboio da revolução tecnológica porque muitas destas componentes ou não as tem mapeadas internamente ou não tem sequer indústria para as tornar um valor acrescentado na cadeia industrial. E, portanto, reside o seu poder nos combustíveis fósseis. E isto é o que justifica, a meu ver, eu não quero ir muito para a Ucrânia, porque o tema de hoje não é esse, mas isso, a meu ver, é o que também justifica, embora não esteja muito na narrativa do Kremlin, o espaço vital, para ir aos termos mais clássicos, mas não posso fugir a eles, claro. Espaço vital de uma zona a leste da Ucrânia, muito rica em muitos destes minerais. E com isso, colmatar as próprias deficiências da Federação Russa em relação à competição com a China. Este alinhamento é um alinhamento desigual, e, portanto, a história não é uma história de grande compatibilidade entre os dois, e é também uma concorrência ou uma competição com aquilo que a União Europeia pode fazer do ponto de vista da inovação. Podemos também ter esse debate, está muito atrasado, etc. E dos Estados Unidos. Neste momento... Na realidade, o Putin tem textos a falar sobre esse assunto, ou seja, a falar sobre Sim, mas a narrativa psicológica do povo russo não está na extração de cobalto, de níquel, de lítio, Disso, etc. Estando longe de querer defender a Rússia, digamos que não está sozinha. Toda a lógica imperial, é sempre por recursos. É sempre por recursos. É evidente por recursos. Muitas coisas que vemos acontecer na América do Sul têm muito a ver com os recursos que existem ali. Há mais players do que as grandes potências nesta matéria das matérias-primas críticas, e isto é fundamental para vários debates sobre a reindustrialização, a transição tecnológica e energética. O que eu estava só a dizer é, Biden não esteve assim tão longe de Trump, sem ser no modo, sem ser no estilo, mas na preocupação de uma resposta a um problema que é real. Sistémico, como eu disse, a tua segunda parte estava correta, é sistémico a forma como as classes políticas, as classes académicas, as classes económicas olham para a China. Agora, são os dois maiores parceiros comerciais um do outro. E, portanto, é um jogo de cautelas. E aí acho que os Estados Unidos não encontraram ainda o diapasão, mas as propostas de um e do outro lado e o modo de as levar a cabo é diferente. Se tivermos em conta que a realidade é de potencial choque, mas certamente de grande competição, o que eu espero é que haja bom senso de parte a parte e não uma coisa histriónica, unilateral, onde, mais uma vez, a União Europeia está no meio. Até porque a influência da China em algumas dessas regiões com fortes... Claro. É neste momento superior à do Ocidente. Se tu olhares para os mapas que caracterizam o poder um do outro, aqui há uns poucos dias fiz uma conferência sobre isso na Academia do Partido Socialista em Tomar,
E um dos mapas era o poder americano do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Quase 800 bases espalhadas pelo mundo, militares. A outra era o poder da China. É um poder que tem, a 100% ou parcialmente, mais de 100 portos no mundo, em mais de 65 países. Portanto, tu aqui, a China só tem uma base no exterior, no Djibouti, que aliás há vários países que também têm, portanto. Mas, portanto, tu aqui vês... Que é uma base militar, na realidade, para defender uma passagem comercial. É uma plataforma, mas os portos servem para tu teres um controle sobre as dinâmicas comerciais. É isso que faz de uma potência comercial, não faz da outra uma potência irrelevante para o comércio, como é evidente, porque a segurança marítima é fundamental para a segurança portuária. Mas o que é interessante é perceber que a ditadura é uma potência comercial mais do que uma potência militar que outras democracias são. Bom, eu não desvalorizaria o incremento e o financiamento e o investimento na capacidade, sobretudo naval. Sim. Mas uma coisa que eu acho que é um debate, penso eu, relevante nas relações internacionais contemporâneas é tudo isto tem muito poder, em crescente militar a China, consolidado comercial a China, mas responsabilização política para estabilizar regiões, nomeadamente o Médio Oriente. Onde é que está a China? No caso da Europa, não é do interesse chinês também, ou pelo menos do interesse europeu e de alguns setores norte-americanos, trazer a China para equações de estabilidade, mesmo que cínicas, dividi-la da Rússia e, no caso do Médio Oriente, trazê-la mais à participação das mediações e de um conjunto de... Eu acho que sim. Até porque a China tinha condições para fazer. E tem interesse na estabilidade dos estreitos, tem interesse em terminar com os ataques dos Houthis aos navios comerciais, porque todas as rotas são sempre mais caras do que aquela para os seus produtos chegarem aos mercados europeus, nomeadamente. E isso não vejo muito, não vejo esse capital político empregue com uma certa criatividade para dividir a China da Rússia e trazer a China mais a equações de estabilidade e de segurança internacional. Vamos voltar mesmo aos Estados Unidos e era sobre o J.D. Vance que eu sei, portanto estávamos a falar do Rust Belt e a capacidade de recuperar esse voto. J.D. Vance, o ideólogo, o candidato a vice escolhido por Trump, tornou-se um nome conhecido através da publicação de um livro de memórias onde conta como foi crescer numa pequena cidade e que foi fechando à medida que a metodologia desaparecia. Aconselho a quem viu o filme para esquecer o filme e ler o livro, porque o livro é bastante melhor do que o filme. O livro é interessante. O erro de casting parece evidente desta presidência, do que eu vi, e se calhar podes-me corrigir, se calhar achas que não é um erro de casting, mas esta escolha não parece uma tentativa de encontrar um trumpismo depois de Trump. O J.D. Vance é mais denso. Já foi um anti-trumpista. Já foi um anti-trumpista. Sim, claro. Em J.D. Vance não está, não digo na figura dele, não digo obrigatoriamente nele, mas na consistência ideológica que ele oferece ao trumpismo. Está um trumpismo depois de Trump ou não há trumpismo depois de Trump? Eu acho que a nossa forma de analisar o lado republicano tem que encontrar outro tipo de ângulos e grelha, porque aparentemente personagens bizarras, personagens pouco densas têm muito campo eleitoral pela frente. Portanto, a tua expectativa pode não ser a expectativa do grosso dos eleitores daquele ticket, percebes? Eles se calhar não querem grande densidade programática, querem 2 ou 3 coisas mas que digam respeito aos costumes. Mas a densidade programática não é importante para ganhar votos, mas é importante no exercício do poder. Ou seja, a verdade é que Trump perdeu as eleições depois de ter governado. Perdeu-as. E isso também diz qualquer coisa sobre... Nós fazemos sempre um cenário terrível, mas na verdade é que elas perdeu a seguir. E não há assim tantos presidentes a não conseguirem ser reeleitos. Houve Covid no entretanto, não é? Houve ali um lado de incompetência, houve o Covid, mas também não há um problema de falta de densidade política e ideológica que permita que aquilo seja mais do que a figura. Mas repara uma coisa, isso não pode ser um raciocínio empregue a muitas democracias europeias. Pode, mas também estão em crise. Mas já reparámos que estão em crise. O que eu digo é, eu não estou certo de que aquilo que é a nossa expectativa de ouvirmos alguém com densidade, com pensamento, que cita autores, que sabe o que é que quer para a América, o que é que quer nas relações com os aliados, etc., ou nas políticas públicas, seja aquilo que uma grande fatia destes novos eleitores
que saíram da América esquecida estão à espera. Eu não estou convencido disso, mas eu estou convencido que há alguma densidade política que é necessária no exercício do poder, até de um populista, até de um ditador, não é? Bom, até um ditador talvez não precisa de votos, precisa de densidade política e ideológica. Talvez aí resida outra expectativa tua, que é, para além dessa, da densidade, é o facto de ele depois ser moldado, mesmo que seja pouco denso, moldado pelo sistema, pelas instituições, e isso até para pior, até pode ser para pior. O que eu estou a dizer há sempre a expectativa, sobretudo na Europa, de que as instituições americanas farão mas eu não tenho essa expectativa. As suas balizas em relação aos comportamentos de uma figura como o Donald Trump. Eu tenho um pessimismo estrutural em relação às instituições da democracia, que eu acho que nós todos partimos do princípio que eram mais sólidas do que são. Aguentaram-se estoicamente, in extremis, no 6 de janeiro. E tenho dúvidas que um segundo mandato não seja, do ponto de vista judicial, do ponto de vista relação estadual, do ponto de vista da caça às bruxas, do ponto de vista da administração pública, do ponto de vista das lealdades para a Casa Branca, diferente daquilo que aconteceu no primeiro mandato, onde em vez de lealdades ele foi escolher militares, por exemplo, generais, chefe de gabinete, e depois eles fizeram o seu trajeto, muitos deles saíram incompatibilizados. Eu acho que num segundo mandato não vai haver lugar a isso, vai haver lugar a lealdades pura e dura. Vamos começar por uma parte e depois já vamos isso ao segundo mandato mesmo. 200 dirigentes e assessores nas últimas 3 candidaturas republicanas antes de Trump, Bush, McCain e Romney, declararam o seu apoio a Kamala. Portanto, vamos começar pelo partido e depois já vamos falar do resto. Mas a sensação que fica é que quem não se verga a Trump não tem qualquer hipótese dentro do partido republicano. Vimos, aliás, isso nas últimas eleições. É um caminho que sem retorno na radicalização e de definição ideológica do que era o Partido Republicano. Não sei prever isso. Eu não estou... Olha, os números não nos dizem que digamos, o trumpismo seja eleitoralmente sempre vencedor. Ele vence no efeito de surpresa em 2016 e depois perde em 2018 as intercalares. Sim. Em 2020 é derrotado nas presidenciais e os democratas conquistam o Senado, e a margem de derrota para a Câmara Baixa é diminuta. Nas intercalares de 2022 mantém o Senado, diminuem Mas eu estou a falar de outra coisa, eu estou a falar dos republicanos vencerem no Partido Republicano, ou seja, dos republicanos não trumpistas. A primeira coisa é se isto é uma vaga inexorável de sucesso eleitoral em relação ao Partido Republicano. Agora, se há espaço para vozes dissidentes reocuparem a matriz mais tradicional do Partido Republicano, que eu por acaso acho que começou a mudar há mais tempo do que se pensa, mas pronto. Acho que a transformação começa, aliás, no final dos anos 60, lentamente e sempre em processo de... com ali umas pausas. O Goldwater, que pois, era. Exatamente. Mas acho que mais recentemente, nas intercalares, não me lembro se 2006, onde o movimento do Tea Party começa a emergir muito nas questões anti-Washington, não é? Corrupção, etc. E depois nas questões económicas ou fiscais. E que teve o seu pináculo na escolha de Sarah Palin, que é uma espécie de institucionalização. Acho que esse foi um erro do John McCain, ou seja, o último dos moicanos do partido tradicional. Podes dizer que o Mitt Romney também é, pronto. Mas é ele que integra, institucionaliza uma ala mais bizarra, digamos assim. Uma ala, não estou a dizer ideológica nem de raízes, estou a dizer de primeira linha, presidenciável nos tempos mais contemporâneos. Claro que há, como tu disseste e bem, noutras décadas houve assim uns ensaios, aliás não muito distantes do ideário hoje em dia. A própria vitória do Reagan, eu sei que isto pode ser para muita gente muito escandaloso, a própria vitória do Reagan foi uma grande alteração no Partido Republicano, e no discurso do Partido Republicano. Se há margem, não sei, porque tudo depende do que é que for a sucessão do Donald Trump. Eu acho que as raízes do trumpismo estão muito lá, não é? O ódio, uma política vingativa, e que tu podes ter uma política fiscal, é legítimo, uma política económica, uma política judicial num certo sentido, reversão de direitos. Bom, são coisas mais programáticas, vá lá.
Agora, ódio, racismo, misoginia, tudo aquilo que traz as questões do instinto animal para a política, instinto animal dos humanos, sim. O pior dos humanos é aquilo que ele tem trazido para a política. Ora, eu acho que qualquer pessoa de bom senso, e voltando a uma questão do início da conversa, que olhe para isto nestes termos, nunca pode hesitar. Quer dizer, pode não ter opinião, pode até achar, e razoavelmente até concordo com isso, que não tem que tomar partido nenhum estando noutro país. Eu também não tomo partido sobre o que é que acontece nas eleições da Finlândia. Bom, está bem, são poderes diferentes e efeitos diferentes. É difícil não termos a opinião. Sim, se ligamos a política. A opinião. Agora, pessoas com responsabilidades não devem, penso eu, também estar a fazer uma espécie de totobola e de escolhas atempadas, ou sobretudo, se tiverem que dar uma resposta, que deem uma resposta que não seja de hesitação entre alguém que quer, digamos, eu já nem sei bem os termos que é de utilizar, quer dizer, é de reversão total dos princípios básicos de uma civilização, de uma convivência política, social, numa democracia saudável. Há um bom termo que é decência. A quase totalidade dos principais assessores e dirigentes na primeira administração de Trump não o apoiam, e esta parece cada vez mais alinhado com radicais inexperientes, mas com vontade de fazer uma limpeza na administração, e agora vou mesmo ao segundo mandato, na administração pública e até no sistema judicial. Um segundo mandato de Trump terá alguma coisa a ver com o primeiro, ou seja, é de imaginar que se Trump ganhar estarmos numa outra realidade completamente diferente da que assistimos no primeiro mandato? Eu acho que é inevitável que ele seja vingativo em relação ao conjunto de personagens que estiveram envolvidos nos processos judiciais. Como ele já disse, quer ir atrás dos casos que envolvem o Biden e a família dele. Acho que do ponto de vista das equipas vai ser uma equipa de lealdades, recauchutada com pessoas de primeiro mandato que ficaram, porque muitos também se tornaram os maiores antitrampistas alguns até de última hora, estão nas televisões e tudo. Alguns improváveis, não é? Alguns tão improváveis como J.D. Vance de repente ter se tornado um grande trampista. Ou a Nikki Haley. Sim, exato. Outro exemplo de alguém que queria ocupar um espaço daquilo que tu estavas a falar, é possível ainda ocupar um espaço entre o Partido Republicano minimamente decente, vá lá. E quando a corrida acabou, também se revelou, não sei se vai ter algum lugar, até agora, não vi nenhuma indicação nesse sentido. De qualquer das maneiras, as pessoas têm, quer dizer, necessariamente estão muito preocupadas sobre os efeitos na relação com a Europa, Médio Oriente, etc, Putin e Ucrânia, e merece preocupação. Mas acho que a frente interna, a frente de agressividade, de revanchismo, de vingança, de incompetência, vai ocupar de tal maneira a agenda que nós vamos ser pincelados por uma atitude unilateral do Donald Trump na cena internacional, típicas dele. Portanto, não é uma coisa ou seja, a parte internacional não é a estrutura do segundo mandato, penso eu, é mais a interna. E para muito pior do que o primeiro mandato. E se perder? Achas que podemos assistir, se perder por pouco, ou no mesmo que não perca por pouco, podemos assistir a uma repetição do Capitólio em pior? Já não há condições para isso? Pelo contrário, as condições aumentaram para isso, depois da decisão do Supremo, que basicamente... Se tudo indicar que uma vitória ou uma derrota do lado democrata, estou em crer que respeitam os resultados eleitorais, até quando eles levantam dúvidas. Nós temos um caso em que os resultados, a vitória do Bush na Flórida, quando foi aquela que ainda hoje há bastantes dúvidas sobre o que ali aconteceu, e a verdade é que Al Gore aceitou os resultados eleitorais, mesmo tendo bastantes dúvidas sobre Neste caso até vai ser interessante, porque será a vice-presidente que oficializará no Congresso os resultados da qual ela é parte interessada. Mas acho que do lado democrata acho que não há nenhum risco nesse sentido. Do lado republicano, eu espero tudo. Eu espero, porque depois há um descontrole entre as cúpulas e as bases.
daquelas milícias neonazis, daquelas brigadas, aquilo tudo. Eu em 2020 acompanhei as eleições nos Estados Unidos, estava em Washington na altura, e tal como acompanhei as de 2016, 2012, etc. E lembro-me de ter visto uma coisa que nunca tinha visto em Washington. Washington é uma cidade relativamente inócua do ponto de vista das eleições, não há campanha, quer dizer, é democrata quase a 90% ou mais. E, portanto, é uma boa torre de observação, de grandes reflexões e debates, mas não há campanha. Não tem rua. Se a Virgínia já é outra coisa. Sim, não é muito longe, não é? Não é muito longe, claro, mas pronto, já é outra coisa. E lembro-me de ver uma multidão, umas centenas de motares, parafernália neonazi, tudo, a rodear o Museu Afro-Americano, ali em frente ao Congresso. E eu, quando vi, era um domingo, lembro perfeitamente, isto é não sei se é um sinal ou não, eu nunca tinha visto nada assim, não há memória, falando com pessoas de lá, também de verem qualquer coisa daquele género, tão agressiva, tão expressiva, todos com bandeiras de Trump também, e aquilo ficou-me como uma espécie de pronúncio de qualquer coisa. Não é? Eu acho que tudo isto é ativável. Estes grupos são ativáveis estadualmente, nas grandes mobilizações para... porque se tu fores às sondagens, na Rust Belt ou na Sun Belt, cá em baixo, Arizona, Nevada, etc., tu vês margens todas dentro da margem de erro, portanto, provavelmente estaremos a falar de poucos milhares de votos de disputa, e isso ser disputável do ponto de vista, novamente, do derrotado, se for o caso de Donald Trump. Tem a vantagem de não estar no poder neste momento, não tem os mesmos instrumentos, não é? que tinha nessa altura, mas tem outro. Mas tem vontade de atrito, sabe que a sua massa em 70 e tal por cento, 80%, não acredita no resultado em 2020, o que aconteceu em 2020, ainda em 2024. Portanto, tudo aquilo é ativável, ele sabe muito bem o que tem pela frente. Isso é suficiente para um novo 6 de janeiro? Eu espero tudo. Eu, neste momento, na política americana, nos últimos anos, na política americana, já se assistiu a tanta coisa inesperada, ou alguns se calhar esperariam, mas mesmo esperando não queriam acreditar que viesse a acontecer, que espero tudo, confesso, Daniel, e digo-te com genuína pena de assistir ao declínio interno. O declínio internacional, eu diria que há mais concorrência, mas há ainda uma certa indisputabilidade sobre algumas variáveis do poder. Agora, internamente, é uma imagem, é uma disfuncionalidade, é um endeusamento do texto constitucional que não se justifica em variedíssimas matérias, a começar por aquela sobre o facto de teres um candidato que é constantemente incriminado judicialmente e continua com todos os seus direitos possíveis e imaginários para ser presidente dos Estados Unidos e exercer as suas funções. Teres um sistema judicial, no caso do Supremo, que para um lado ou para o outro é sempre muito politizado, em que todos os... Todo aquele sistema foi montado segundo... Não há um rejuvenescimento do sistema, não é só nos protagonistas, é nos próprios mecanismos do sistema. Mas eu acho que não é só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos Não, o que acontece é que o nosso sistema democrático, o sistema dos Estados Unidos, é diferente dos vários países europeus, foi construído com base em não sei quantos pressupostos mudaram. Até não sei quantas impossibilidades que se tornaram possíveis. Não sei alguns te dirão, que não existiam. Alguns te dirão que todos esses fundamentos resistem porque, apesar do 6 de janeiro, a democracia voltou a ser um sítio, pelo menos a Casa Branca, de alguma decência e pôde-se fazer políticas públicas e até negociação no Congresso. Há pouco, quando me dizias se há espaço de manobra nos republicanos, alguma figura que possa aparecer, eu acho que todos eles estão à espera do resultado, ver se isto é tóxico ou se é vantajoso, e depois, nos próximos ciclos políticos, são sempre ciclos políticos de 1 ano e meio, essa também é outra das questões norte-americanas, é que tu estás sempre em campanha. Quando acabas uma eleição, no dia a seguir começas outra. Angariação de fundos, domínio dos teus doadores para os teus interesses políticos e legislativos, tudo isto alinhável,
havia que se calhar refletir isto de outra maneira, sobre isto de outra maneira, mas no caso da negociação do grande pacote de ajuda à Ucrânia, houve um líder parlamentar que se atravessou para negociar com o Biden, com a administração e com os democratas, para que isso fosse, e foi contra a linha, correndo o risco até de ser corrido da bancada. Com a configuração ultra-radical deixada por Trump, o Supremo revogou decisões que protegiam as mulheres que abortavam, eliminou leis de proteção ambiental, eliminou poderes dos municípios e estados limitarem posse de arma e abriu caminho à criminalização do sem-abrigo e à imunidade total do Presidente dos Estados Unidos, que já aqui falámos. Já depois de renunciar à candidatura, Biden apresentou uma proposta para reformar o Supremo. Tem pernas para andar algum tipo de reforma do Supremo? Eu não conheço muito bem os mecanismos legislativos para alterar, mas penso que têm que ser constitucionais e para isso tens que ter uma maioria, não sei, 4/5, 2/3 no Congresso, nas duas câmaras. Tudo isto tem que ter um ambiente em que tu, para além disso, tens que ter interlocutores de parte a parte que façam uma negociação que não seja prejudicial aos seus lugares. Muitos deles estão em eleição. Portanto, depende provavelmente também dos próprios resultados eleitorais. Depende dos próprios resultados eleitorais. E de como é que fica o Trump. E da própria força de cada uma das administrações no diálogo com as duas câmaras. E essa votação também é importante. Com estas decisões do Supremo estamos numa situação que se torna um pouco complicada, não é? Do ponto de vista até democrático e político. Sobretudo a decisão, do meu ponto de vista, sobre a imunidade do Presidente dos Estados Unidos. Claramente. Que é uma... Absolutamente, mas com isso é um clamor enorme nos Estados Unidos. Com essa regra, basicamente, um presidente pode ser ditador durante 4 anos, pode fazer tudo o que quiser. Absolutamente. Eu nem sei bem como é que é de interpretar isto, quer dizer, não é propriamente uma decisão que seja estranha um bocadinho aos alinhamentos entre os juízes e as administrações. Agora, aqui estamos a falar de uma decisão num clima em que há um candidato que já foi presidente, que está acusado no exercício de funções presidenciais de uma série de crimes. Um deles, na realidade, é aproximadamente um golpe de Estado, a tentativa de o mais grave é uma incitação a um golpe de Estado. É um golpe de Estado. Não foi uma coisa qualquer. Era para travar o anúncio oficial do resultado das eleições e já agora matar o próprio Mike Pence. Aquilo num país em que a democracia estivesse saudável, acabava preso, evidentemente, e não duraria muito tempo. Eu também acho, ou pelo menos que o processo judicial decorresse num calendário que o inibisse imediatamente de se candidatar a mais qualquer cargo público. Parece-me saudável isso. Portanto, dentro deste ambiente bizarro, é difícil nós termos os mesmos parâmetros com que analisamos um funcionamento normal de uma democracia. Vamos falar da política externa, é com a parte da política externa dos Estados Unidos que pode acontecer que vamos terminar a entrevista, esta conversa. Trump sempre pareceu alinhado com Putin no seu primeiro mandato e a forma como os republicanos bloquearam durante meses, como falaste aqui, o apoio à Ucrânia só reforça esse sentimento. Há alguns meses disse que Putin poderia fazer o que quisesse na Europa, que ele não queria saber. O que é que a Europa poderá esperar de uma presidência de Trump, até em termos militares? Diria, como te respondi há pouco, depende da avassaladora agenda interna e que espaço de manobra é que isso dará às questões internacionais. Primeiro, havendo espaço de manobra e sendo, digamos, coerente com aquilo que tem dito, eu acho que ele olha, como é evidente, para tudo como um custo-benefício para os Estados Unidos, onde é que gasta, onde é uma espécie de mercearia permanente. E eu acho que todas as administrações olham para o custo-benefício para os Estados Unidos. Mas há custos... olham de uma forma mais alargada ou mais estreita, não é? Mais 800 imediata, bases, não é? 800 bases no mundo, mesmo que algumas delas sejam custeadas em parte ou na totalidade pelos anfitriões, é um custo que tem grandes benefícios e que fez, aliás, da América o que ela tem sido nestas décadas. Ele, penso eu, que olha de uma maneira em que é mais suscetível para o discurso de economia local, ou seja, nós gastando 60 bis na Ucrânia, são 60 bis que não se percebe para quê, porque aquilo está cristalizado no território. Tens que dizer o que é 1.000 milhões, não é? 1.000 milhões, 60 mil milhões.
E portanto vamos, em vez de canalizarmos para ali, vamos canalizar para outras questões mais prementes, nomeadamente o muro com o México ou outro tipo de questões que sejam mais sensíveis ao seu eleitorado. Diria que o primeiro impulso, havendo espaço para isso, o primeiro impulso seria encontrar-se com o próprio presidente russo e forjar uns termos de uma negociação imposta ao presidente Zelensky, que é terminar com a guerra já em troca do que está ocupado territorialmente. Ou seja, Donbass e Crimeia. Donbass e Crimeia. E não haver nenhum tipo de entrada rápida nas próximas cimeiras na NATO. Acho que isso é digamos, as prerrogativas que Moscovo basicamente quer, não é? Às vezes dá a entender que quer mais, não é? Quer mais, pronto. Mas diria que com isso... Eu, por acaso, até acho que qualquer negociação acabará mais ou menos isso. Não sei se na parte da NATO, mas pelo menos a parte do Donbass e Crimeia acho bastante provável que seja. Pode acontecer isso. Mas uma coisa é tu fazeres isto em parceria com o invasor. Outra coisa é depois de um processo negocial com aliados, com o próprio presidente ucraniano, etc. Portanto, uma coisa é ser imposto à Ucrânia, outra coisa é a Ucrânia aceitar, tendo em conta as circunstâncias. No caso do Médio Oriente, bom, podes, penso eu, esquecer. Já vamos ao Médio Oriente. Vai ser a última pergunta, já vamos ao Médio Oriente. Depois pode haver outra questão, que é dentro da lógica de recursos financeiros e deslocalização ou relocalização de meios militares americanos, ele com essa suposta passada negocial também reestruturar a presença americana na Europa. Nomeadamente na Alemanha. O capítulo que fala da defesa, já vamos falar da relação com a Europa, mas o capítulo que fala da defesa conjunta de qualquer país na NATO em caso de ataque seria para levar a sério com Trump, ou melhor, Putin levaria a sério essa ideia de que atacar um país da NATO é atacar a NATO, portanto é atacar também os Estados Unidos com o Trump na presidência. Bom, se tu tiveres em conta que nas últimas semanas houve mísseis que sobrevoaram o espaço aéreo polaco, o ministro dos Estrangeiros polaco, o Sikorski, já veio dizer que tem toda a legitimidade para destruir tudo aquilo que entra no seu espaço aéreo, que não precisa da NATO para isso, porque os Estados também têm uma segurança autónoma, digamos assim, dentro da sua soberania. É exatamente o que eu estou a dizer, estamos evidentemente sempre no fio da navalha dessa possibilidade. Há uma dimensão muito política na NATO, que não tem só a ver com os meios, com a doutrina, com o treino, com os exercícios, com essas coisas todas. Uma dimensão política é se tu, ator preponderante, Estados Unidos, dás confiabilidade aos restantes de que o Tratado de Washington não é letra morta. E a minha pergunta é, com Trump na presidência, se Putin levará a sério... O Trump na presidência é o objetivo do presidente Putin, pois, é evidente, que é levar a guerra o mais longe possível, entrar a guerra no calendário eleitoral americano, sempre foi isso. Aliás, estratégia igual do Netanyahu, igualzinha, para que no final do dia o seu candidato, entre aspas, vença e seja mais punitivo em relação aos seus aliados do que ao invasor. Esta é a estratégia. E, portanto, desse ponto de vista, a NATO, sem a credibilidade norte-americana da defesa dos seus artigos, não é só o artigo 5º, é o artigo das consultas, sempre que há um pedido de uma consulta, de uma reunião de emergência, e o Presidente Trump não ir, tudo isso vai esvaziando o que é uma aliança. E tu às tantas tens uma coisa de deve e de haver. Não obrigará a Europa... Claro que isso é do interesse não do obrigará Putin, a Europa... como aliás é do interesse do Presidente Putin ter uma União Europeia frágil. Não obrigará... Não consiga que o alargamento se faça. Com Trump na presidência, não obrigará a Europa a ter uma aliança militar própria, não contando com... Não atlântica, portanto, mas europeia. Os europeus nunca esvaziarão a NATO por sua iniciativa. O que podem é fazer uma... Eu não estou a falar de uma aliança, para que se perceba, eu não estou a falar de um exército europeu, que nunca percebi do que é que se fala quando se fala de um exército europeu. Tem mais capacidade europeia. Tem com mais as regras
Tem uma indústria menos dependente da norte-americana. Têm tecnologicamente avanços. Há bocado falávamos da competição tecnológica, não é só indústrias de ponta. Aliás, as indústrias de ponta, muitas delas estão associadas ao setor militar. Infelizmente, grandes saltos militares são para matar. Mas quando tu tens uma guerra no teu continente em que precisas de responder, se for essa a opção política, de responder, tens que ter essa consequência, tens que ser consequente com isso, e não tendo, descredibilizas-te. E descredibilizas-te aos olhos da China, da Índia, de países africanos, do Brasil, etc. Portanto, és um gigante de pés de barro. E a diplomacia, os direitos humanos e a credibilidade política de uma organização como a União Europeia, se não tiver associado mínimos olímpicos de credibilidade militar, não consegue impor a sua vontade. E é um ator absolutamente secundário. O resto do mundo... A minha pergunta é se mesmo Trump chegar ao poder ou não chegando ao poder, percebendo exatamente a volatilidade da política americana, se a Europa não está... Não, mas eu já defendi isso, escrevi no último livro, tenho vários... um capítulo só sobre isso. Eu acho que é fundamental, ganhe quem ganhar as eleições americanas, que os europeus façam muito mais pela sua própria autonomia. Autonomia industrial, autonomia energética, autonomia de defesa, autonomia estratégica, se quiseres. O que implica, em parte, esvaziar a NATO. Não tens que esvaziar a NATO. Porque tu não podes ficar tão condicionado às vontades norte-americanas. Podes ter uma força ativável, autónoma, de estabilização, de credibilização do teu processo. Até porque há combates que até podem ser legítimos para os Estados Unidos, mas não correspondem aos interesses europeus. Podem ser legítimos do ponto de vista de este debate, quando acabou da Guerra Fria, era o debate na Europa. Chegou a hora da Europa. Sim, mas é que agora depois as guerras balcânicas mostraram que os Estados Unidos eram a potência dominante. Mostraram até que a Europa não é capaz sequer de liderar politicamente as decisões militares, coisas que acontecem na Europa. Mas estamos no mesmo quadro. Estás a perceber? Estamos no mesmo quadro. Com a agravante de teres uma grande potência a invadir de forma clássica. Outra grande potência europeia. Falando exatamente da possibilidade de uma vitória democrática, Biden começou a sua carreira política quando foi assinado o primeiro tratado de não proliferação nuclear com a Rússia. Era o último dos atlantistas em Washington. De lá para cá, a Europa deixou de ser tema de preocupação, e a preocupação está toda, aliás, como falamos aqui, concentrada na China neste momento. Esquecendo o estilo e o alinhamento com as autocracias, Kamala Harris será assim tão distinta de Trump na pouca centralidade que a Europa tem nas suas preocupações? Eu não concordo muito com essa visão de que a Europa não está nas preocupações de várias administrações. Pode não estar permanentemente, como é natural, e esteve durante a Guerra Fria ou na primeira década depois do final da Guerra Fria, com as independências e as inserções dos países de leste na União Europeia e na NATO. Portanto, era natural que houvesse aí um foco muito grande, e depois, com a normalização da segurança europeia, parece-me também lógico que os Estados Unidos apontem, porque também são uma grande potência do Pacífico há décadas, apontem para os focos de concorrência ou de competição maiores. Parece-me natural. Mas não é verdade que, em termos de visitas de Estado, em termos de diplomacia bilateral, em termos de investimento para um lado e para o outro, que em termos de reafetação de recursos militares em várias zonas da Europa, que isso tenha passado para um último plano da agenda norte-americana, nem daqueles grupos que estão em Washington a fazer a política dos dois partidos. Tanto é que há grandes pacotes financeiros no Congresso ainda hoje e nos últimos anos em redor da segurança europeia, da economia europeia, das relações tecnológicas, comerciais, etc. O que me podes dizer é que há mais polos de concorrência com o continente europeu na grelha de interesses norte-americanos. Parece-me normal. O que nós temos que fazer é fazer pela vida. Nós também temos interesses próprios, já agora. O primeiro é a própria... Até dentro da Europa, já agora, não são todos iguais, não é? A própria coesão. O primeiro, para mim, em termos de política externa, não são iguais. O primeiro, para mim, é a coesão entre os Estados-membros, para que isto funcione articuladamente. O segundo são as regiões de vizinhança. África, Médio Oriente, Cáucaso.
podíamos ir ao Ártico, mas também não quero estar aqui a divagar, porque acho que é bastante interessante. Provavelmente irá ser cada vez mais. Cada vez mais. E, portanto, se tu não tens para estas regiões de vizinhança, há um conjunto de problemas que se vão avolumando e tu não tens resposta. E estás sempre à espera que venha a potência influenciadora dos processos. Como nós vimos no caso de... Provavelmente não sei se concordamos ou discordamos, um dos problemas da Ucrânia foi que, na realidade, não foi a Europa que geriu todo o processo, de 2014 até à invasão. Não sei se se teria impedido a invasão, mas pelo menos as circunstâncias seriam seguramente diferentes do meu ponto de vista. Houve pelo menos 2 países que se envolveram permanentemente. Eu não responsabilizo, evidentemente, quem responsabiliza pela invasão é a Rússia. É verdade que eu acho que desde 2014 até à invasão houve uma gestão irresponsável Os Estados Unidos são uma potência europeia e contam para os processos de segurança europeus. Basta dizer que se tem 70, 80 mil homens estacionados nas bases militares. A diferença é que depois não têm a lidar com as consequências, essa é que é a questão. O que nós temos é que fazer um diagnóstico sobre os nossos vazios de poder e ter a vontade política coordenada, é para isso que serve a União Europeia, para maximizar o poder individual dos Estados que têm uma dimensão e orçamentos muito diminutos. Se tu queres jogar o jogo da geopolítica internacional e da globalização, para ser mais correto, a globalização comercial, tecnológica, dos recursos minerais, do clima, das transições, da relação de estabilidade do Médio Oriente e das legítimas aspirações de determinados povos, que é isso que está na matriz civilizacional, digamos assim, da União Europeia, tu tens que ter instrumentos para isso. Não podes dotar as políticas fundamentais neste jogo do orçamento que tem, nem da geração de dinheiro da forma como ela tem sido feita. Aliás, não podes continuar a ter um orçamento comunitário que vale 1% do PIB conjunto. Isto não é sério. No debate é como é que isso se faz isso, sério. Ao mesmo tempo que se garante o Estado Social. Não é? Ou seja, tu não tens nenhuma potência militar hoje que tenha Estado Social. Essa é outra discussão. Para mim é uma discussão que implica um debate fiscal, por exemplo. Também não podes continuar a baixar impostos, manter o Estado Social e ter uma potência militar. Eu não digo que é por isso que é mais fácil decidir sobre as grandes questões internacionais em Pequim, em Moscou ou em Washington do que em Bruxelas. O complexo de decisão e a tua grelha de atuação interna, os teus tratados, a tua forma, o código genético daquilo que tu adotaste, complica o processo de decisão. É o preço a pagar por tu teres uma paz entre os Estados-membros quando tiveste 2 guerras mundiais. Agora, tu tens que pensar para fora, não podes estar só na tua bolha. E pensar para fora implica pensar Médio Oriente, claramente, pensar África, pensar o Cáucaso, de forma, e pensar já agora, com prioridade, também a Ucrânia. Não deixa de ser curioso, aliás, que o Médio Oriente, tendo um enorme impacto na Europa, a Europa é pura e simplesmente inexistente no conflito de Gaza e Israel. Não existe enquanto sendo o maior, demite-se. Sendo o maior dador da autoridade palestiniana. E também um dos maiores vendedores de armas a Israel ao mesmo tempo. Bem, é exatamente com isso que vamos acabar com Gaza. No discurso da Convenção, vamos acabar com Gaza, não, vamos acabar o tema, a nossa entrevista em Gaza. No discurso na Convenção, apesar da diferença de linguagem sobre os ataques do Hamas a 7 de outubro e a condenação do que está a acontecer, estou a citar, em Gaza, foi essa a expressão utilizada por Kamala, foi o que está a acontecer, o que também diz qualquer coisa da dificuldade em dizer o óbvio. A intervenção de Kamala na Convenção parece ter ido mais longe no reconhecimento do lado palestiniano do que Biden alguma vez foi. E isso é conversa antes dos interesses dos Estados se sobreporem, ou haverá mesmo uma maior independência de Harris face a Netanyahu? Ou seja, se Kamala terá uma posição um pouco mais afastada, eu não estou a dizer que Biden ficou numa situação sempre bastante complicada com Netanyahu, mas devo confessar que eu acho que um pouco extraordinário que os Estados Unidos não consigam, um país que depende totalmente dos Estados Unidos para existir, não consigam ser mais firmes A capacidade endógena de Israel é considerável. A económica é muito baixa, portanto... Não, estou a dizer de segurança. Pois, mas é que sem a económica de segurança não existe. Essa é a minha questão. Os Estados Unidos, se há país sobre o qual os Estados Unidos têm
a faca e o queijo na mão é em relação a Israel. Podiam usar, como foi proposto, condicionamentos à ajuda militar ou até sanções, como aliás aconteceu também no debate europeu, a determinados membros do governo israelita. E isso servir de pressão para que haja uma outra atitude. Tanto tens uma... É que eu tive a sensação que Netanyahu teve este tempo todo a gozar com Biden. Perante o mundo inteiro. E isso também descredibiliza uma potência, não é? Aos olhos de todos os outros. O que está à vista de todos é a incapacidade de um ator com o poder norte-americano de influenciar o rumo dos acontecimentos. E influenciar a governação ou as decisões do seu aliado. Não tem essa capacidade. E, portanto, a contrarrelógio tenta um acordo que permita ganhar algum espaço de manobra no diálogo entre a candidata e as bases mais jovens para a qual Gaza é preponderante. Não serão todas. Já agora, desculpa lá fazer-me este parente. Porquê? O que é que aconteceu nos Estados Unidos exatamente para subitamente, foi durante esta guerra, não é? Uma parte tão considerável dos jovens americanos, sobretudo dos jovens das elites dos jovens americanas, o que não é um pormenor. Não sei, não tenho nenhuma explicação, mas admito que seja... que haja muito mais... É porque era um assunto até bastante tabu, que não haja é? muito mais nos campos universitários, muito mais pessoas, quer dizer, que sejam sensíveis a um conjunto de geografias com as quais cresceram, com o sofrimento do Iraque, do Afeganistão, de Gaza, etc. Que as minorias muçulmanas sejam muito mais expressivas e muito mais também interligadas com as tais elites brancas que falas, e tudo isso é um processo de, digamos, de convergência de fatores. Foi um parente. Estavas a falar da relação da Câmara com... Não, eu acho que ela está a tentar encontrar um cessar-fogo rápido para que isso tenha um efeito temporário na campanha. O que está em cima das negociações são 6 semanas. 6 semanas permitiria resgatar, ou pelo menos não é resgatar, mas é sempre uma troca entre prisioneiros e reféns, eles que estarão vivos, mas também os que não estarão. Mas eu acho que, como já disse várias vezes, não acho que seja do interesse de Netanyahu que o processo seja concluído rapidamente, nem nos termos em que ele é colocado. Podemos dizer também que o Hamas não tem esse interesse, mas vou-me focar só aqui no governo israelita. Até porque os Estados Unidos não têm essa capacidade de pressão sobre o Hamas, não é? Não tem, mas não deixaram que as negociações morressem, e os atores que são influentes sobre o Hamas estão sempre à volta da mesa, e o Hamas também vai lá. Não participa diretamente. Até porque os atores têm influência sobre, não estou a falar do Irão, mas o Qatar, etc., outros países têm relações com os Estados Unidos, e portanto... E bem, ainda bem que tem. Sim, eu também acho que sim. Eu por acaso defendo que os Estados Unidos e a Europa em particular tivessem uma relação com o Irão, ou pelo menos com um determinado tipo de camadas da sociedade iraniana muito mais desenvolvidas do que têm, de forma a alterar eu falei mal do Obama. Eu falei mal do Obama, e isto há uma coisa em que se pode falar, do meu ponto de vista, ali na política externa é a única coisa. Aliás, que o Obama não era um pormenor. Estamos a pagar o preço de rasgar aquele acordo e de deixar à solta o Irão desde 2018. Mas voltando ao teu ponto, é difícil que no curto espaço de tempo, porque uma das partes, ou eventualmente até as duas, não estão interessadas no cessar-fogo, que isso seja vantajoso para a candidata Kamala Harris. Não vejo grande diferença, ao contrário do que tu dizias, na lógica do discurso. O equilíbrio esteve sempre lá no Biden, os direitos da Palestina, a solução de 2 Estados, o cessar-fogo, os reféns, a condenação de Israel, do Hamas de 7 de outubro e a falta de total empatia pessoal, mas não só, com o governo de Netanyahu. Depois há um momento eleitoral, e o momento eleitoral dita que tu tenhas que equilibrar no jogo interno americano todos estes fatores, quando eles se tornaram, em alguns estados e em alguns setores da sociedade, importantes. O lobby pró-israelita, que tem um problema neste momento, é que eu acho que se virou tanto para os republicanos que provavelmente já não tem o poder sobre os democratas que teve no passado. Os democratas até eram tendencialmente mais pró-israelitas. O voto judaico-democrata eu não estava a falar só do voto judaico. Eu tenho sempre, deixa-me só dizer que eu tenho cuidado quando digo o lobby pró-israelita. Não estou a falar daquilo que costuma chamar o lobby judeu, porque o lobby pró-israelita não inclui todos os judeus, sobretudo, seguramente, e inclui
muitos outras razões, até políticas e outras que não nada têm a ver com eu acho que questões religiosas. A questão do lado republicano talvez tenha mais a ver com a imensidão do voto evangélico, que é profundamente alinhado. Pró-israelita, por isso é que eu estava a falar. Não é só pró-israelita, é com a radicalização anti-muçulmana, sim. É a radicalização que este governo em particular, ou que o Netanyahu nos vários governos tem ensaiado e tem protagonizado. Porque veem, aliás, Israel como a ponta de lança dos valores ocidentais. Esse discurso, aliás, é bastante popular até em pessoas mainstream aqui. Tudo aquilo. E a parte mais progressista do voto judaico está no anti-Netanyahu, no lado democrata. Portanto, ela... Estou a simplificar as coisas, mas isto para dizer que os candidatos têm que também, Estado a Estado, até circunscrição a circunscrição, perceber os termos do discurso que empregam. Claro que não pode ser diametralmente oposto de uma linha que é uma linha de equilíbrio, e ela é muito mais, pelo menos nos termos que é possível, muito mais equilibrada, é evidente. No caso do Donald Trump, não tenho dúvidas nenhumas que o Netanyahu joga com os mesmos fatores do tempo que o Putin. E, portanto, esperará que a vitória do Trump seja a legitimação, o apoio cego a tudo aquilo que o Netanyahu defende. E aí realiza. Se o Trump ganhar, é de esperar que no Médio Oriente a coisa se complique. Não, porque tu vais ter americanos no terreno, aliás, estão 60 mil lá estacionados, não é preciso muito mais, mas... não vais ter tropas americanas em Gaza, não vais ter nada disso. O que vais ter é uma decisão intempestiva, mais uma vez, de apoio a um dos lados, sem cautelas nenhum, com aquele xadrez complexo da região, com o Irão também sempre metido no lado, digamos, dos problemas, quando, a meu ver, tem que se encontrar uma fórmula de tornar a política interna do Irão muito mais competitiva do que é, aproveitando a sociedade jovem, que é maioritária, cada vez mais afastada daquela teocracia. Nós não vamos arrancar esse debate porque... Não, mas é que tu não resolves nada no Médio Oriente sem isto. Não é isso, não porque eu vou acrescentar uma frase, a dizer, ao contrário do que se pensa, é mais fácil haver algumas alterações no Irão do que noutros países da região. Muito mais concorrencial. O Irão tem muito mais, à partida tem muito mais condições para ser possível fazer coisas. E foi a janela de oportunidade do acordo nuclear do Obama, da União Europeia e do Conselho de Segurança das Nações Unidas que aliviou o regime de sanções, tornou mais monitorizável o enriquecimento do urânio, que hoje em dia está em roda livre. E estás a pagar o preço de deixar o Irão, mais uma vez, como o pivô de uma constelação de atores que não querem soluções nenhumas nem estabilidade para o Médio Oriente. Não é só... E que, por acaso, são polos negativos, tal como este governo israelita também é. Percebes? Tendo naturezas diferentes, é evidente, mas são todos polos negativos de uma equação que aparentemente não tem resolução. E tu ou tornas isto, invertes os polos negativos para outras coisas, para outros atores, para substituições, que é um processo lento, ou então vais perpetuar todo este sistema. Muito obrigado, Bernardo, por esta hora e meia de conversa. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.